Vamos lá? Vamos! Oi, eu sou a Carlinha. Eu sou a Carol. Vocês estão no canal da Assinatura de Estilo. Será que isso vai dar certo? Bom, oi, gentens. Bom, hoje estamos cá novamente para falar de um assunto que foi muito pedido para vocês. Que é falar sobre tecidos. Como que a gente escolhe as peças baseadas, né, no tecido, o que a gente tem que prestar atenção. É sempre uma coisa que muda muito, né? A tecnologia avança todos os dias e vira e mexe tem uma novidade que a gente ainda não conhece. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode falar é da questão dos naturais e dos sintéticos, né, Cá? Pensar o seguinte, que só existem 4 tipos de tecido natural. E a gente vai falar quais são, e qualquer coisa fora disso é sintético, tá? O que não quer dizer que é bom nem ruim, a gente vai chegar lá. Então, os tecidos naturais são linho, algodão, couro e seda, apenas. Seda daqui não existe, são 4. Lã, né, também poderia entrar aí. Porque ela é feita de algodão, né? Então, tudo que tiver entre nessas 4 categorias é natural. Tudo que foge disso é sintético. E como é que a gente sabe que tecido que tem numa roupa? A gente não sabe só pelo toque. A gente tem que virar do avesso. Que você seja muito expert no assunto, mas... Tem muito tecido sintético que engana, que você toca num, sei lá, poliéster, ele parece seda, que é um poliéster muito bom, né? E tem seda que é ruim, enfim. Você só vai ter certeza na hora que você virar do avesso e olhar a etiquetinha. Isso é super importante. Isso é um hábito que a gente adquiriu depois que a gente começou a estudar a consultoria de estilo, para entender do que é feito um tecido. Então é super importante virar do avesso, olhar a etiquetinha. Lá vai estar inclusive a composição, se é 100% algodão, se é 50% algodão e 50% elastano, pode ser qualquer coisa. Então é super importante, você só vai saber olhando a etiqueta. E aí, qual que é a grande, talvez, quais são as características que a gente já sabe, que a gente percebe quando a gente usa esse tipo de tecido? Os tecidos naturais são tecidos que respiram melhor, ou seja, esses são tecidos que tendem a ficar com menos cheiro, que você transpira e não fica molhado, ou seja, o tecido ajuda você mesmo, o teu corpo respirar melhor, né? Então, são tecidos que são mais delicados, são tecidos que você vai ter que ter uma manutenção um pouco mais cuidadosa, né? Então, isso também é importante de avaliar. Por exemplo, quando a gente vai comprar uma blusa de seda, né? É um tecido super nobre, é um tecido natural, é um tecido que vai respirar super bem, é um tecido que tende a durar bem se você cuidar direito. É um tecido que é uma blusa, uma calça, uma peça que vai exigir um cuidado seu. Ou seja, além do investimento na peça, que não vai ser pouco porque é um tecido mais caro, você tem que pensar na manutenção. Os tecidos sintéticos, por outro lado, tem essa questão de não respirar tão bem, a não ser os tecidos tecnológicos, porque você tem agora vários tecidos que são desenvolvidos para suportar calor, para suportar a transpiração, principalmente para fazer esporte. Mas se a gente for pensar, por exemplo, num poliéster para o dia a dia, é um tecido que a gente sempre fala para tomar um super cuidado quando a gente for comprar peças de poliéster com manga, né? Porque é um tecido que vai deixar cheiro, se for no verão, por exemplo. Então, optar por usar o poliéster no inverno, em épocas que você não vai transpirar tanto, caso seja uma peça com manga, tá, gente? Do contrário, se for calça, regata, que mais? Short, saia, não tem problema nenhum. Uma terceira peça. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, vamos supor, você vai para um lugar de muito frio, e aí você coloca uma blusa de algodão direto no seu corpo, uma fininha, uma camisetinha e uma malha de poliéster por cima. O que isso significa? Que você vai continuar respirando, porque o teu corpo vai estar em contato diretamente com uma blusa de algodão que permite essa transpiração, sem você ficar suada, e a blusa de poliéster por cima vai segurar o calor do teu corpo. Então, é uma formulinha vencedora. Então, isso quer dizer o quê? Que não tem vilão e não tem mocinho. Existe o tecido mais apropriado para cada ocasião, para cada momento da sua vida. Exato. E, por exemplo, os tecidos naturais, eles tendem a amassar mais também, né? Tipo, se pegar uma calça de linho, por exemplo. Se você é uma pessoa que se incomoda em ficar amassada, dificilmente você vai se sentir à vontade com uma calça de linho. Porque o linho sentou, amassou. Colocou, amassou, né? Eu, por exemplo, zero me importo e eu adoro usar tecido natural. Então, acho que é uma coisa muito também da gente saber o que a gente gosta ou não.
Da mesma maneira, se você for pensar nos tecidos sintéticos, se você vai viajar, por exemplo, você coloca, a dominância das peças da sua mala for de viscose, de poliéster ou acetato ou misturas disso, você chegou no seu destino, você pendurou a peça, ela desamassa como num passe de mágica. Algumas horinhas ela desamassa. Então, você vai ter menos trabalho, então também é um recurso legal para viagem, né? Exatamente, para quem viaja muito a trabalho, tem que fazer uma linha pequenininha para dormir fora, é um baita de um recurso útil na vida. Uma coisa também que é legal pensar no toque, né, Ká? Porque assim, a gente fala, tem poliésteres super bons e tem sedas super ruins em termos de qualidade. Não é toda a seda que tem a mesma qualidade, não é todo poliéster que tem a mesma qualidade, e o toque diz muito sobre isso. Então, quando for comprar uma peça, né, para avaliar o tecido, se o custo-benefício vale ou não vale, porque se a peça de seda e de poliéster custam o mesmo valor, obviamente a peça de seda vale mais a pena em termos de custo-benefício. Mas é legal você avaliar no tato se aquela seda tem um toque legal, né? E também pensar na manutenção, que é o que a gente falou antes, né? Exato, a gente fala que brusinha, quando você for experimentar, é tipo o boy no primeiro encontro. Se não agradar de primeira, esquece. Não vai te agradar de segunda, nem de terceira, nem de décima. Então, colocou a blusa, sentiu que pinicou, que esquentou, não caiu bem, você não amou o toque do tecido, pode ser o tecido mais nobre do planeta. Exato. Né? Que não vai rolar. Uma outra coisa, por exemplo, couro. É uma peça com custo absoluto alto, mas com custo-benefício muito bom, porque é uma peça que vai ter uma durabilidade de vida. Assim, eu tenho uma jaqueta de couro preta, eu juro por Deus, que eu comprei no colegial, gente. Nem se fala mais colegial, pra vocês verem quão velha ela é. Eu não sei nem se foi no terceiro colegial, entendeu? Então, assim, é capaz dela ter mais de 22 anos a jaqueta, e ela está intacta. Eu conheço a jaqueta, é verdade. Então, assim, tem que pensar em tudo isso na hora da gente avaliar o tecido, a peça que a gente está comprando. Então, fazendo um resumão aqui, em linhas gerais, a gente tem os tecidos naturais, os tecidos sintéticos. Como que a gente descobre isso? Olhando na etiqueta. Lembrando que a gente tem só 4 tecidos naturais. Então, se não for algodão, me ajuda, linho, couro ou seda, não é natural, você já sabe que é sintético. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, sempre avaliar como que você vai fazer a manutenção desse tecido. Sabe aqueles simbolinhos que tem, ó? Aqui é um negócio bem legal pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Todos os simbolinhos aqui. Acho importante falar uma coisa, a gente não sabe isso de cor, tá, gente? Não sabe, por isso que eu tenho essa cola. A Carlinha tem essa cola que fica na geladeira e minha cola chama Google. Se assim, precisa saber como é que faz a manutenção de uma peça, você coloca lá no Google instruções de lavagem, aparecem todos os ícones e o que cada um quer dizer. Então você não precisa saber isso. Exato. O importante é saber onde buscar. Então, por exemplo, se é uma peça que tá lá escrito, deixa eu achar, que você só pode lavar seco, por exemplo, é uma peça que você não vai conseguir lavar em casa. Então você tem que considerar a conta da lavanderia, né? A conta, o tempo, né? Você tem que se deslocar até a lavanderia, né? Exatamente. Tem que pensar isso. E acho que a terceira coisa, que é a história do toque do tecido mesmo. A gente perceber na mão se é um tecido que pinica, se é um tecido duro, se é um tecido que amassa muito, enfim. E pensar na ocasião, né? É frio, é calor, eu vou precisar manter o calor do meu corpo. Eu sou muito calorenta. Eu, por exemplo, sou muito calorenta. Eu não compro blusa de poliéster, porque eu não consigo. Pro verão, né, você diz. Mesmo primeiro. Só malha de lã. Só malha de lã eu uso de poliéster. Porque é uma coisa que me incomoda. Eu já descobri que pra mim não funciona. Então, algumas compras desastrosas depois, eu entendi que não é minha praia. Então, eu prefiro investir numa blusa de um tecido mais nobre, ou de um tecido que não me esquenta tanto, um tecido natural que normalmente é um pouco mais caro, e temos menos blusas, né? Paciência. E é isso. Então, gente, em linhas gerais é isso, para começar a entender um pouquinho sobre tecido. Se ainda tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente espera que tenha esclarecido algumas questões. Esse vídeo foi muito pedido, aliás. E a gente vai estudar cada vez mais esse assunto pra gente poder dividir com vocês. Tem também agora um monte de coisa de tingimento natural dos tecidos, que isso também é uma coisa legal de ver, porque às vezes o tecido desbota. Quando for lavar coisas coloridas, não lave com coisas brancas. Separa, porque é legal. E esses saquinhos, isso acho que é uma dica muito legal, esses saquinhos de proteger peça, sabe, delicada. Ele é um saquinho furadinho branco. Furadinho que é muito legal, que te permite cuidar bem das suas peças, porque não adianta nada você escolher bem e não cuidar das suas peças.
né? Como é que é? Escolha bem, Compre menos, escolha bem, faça durar, né? Esse é um mantra importante. Então é isso, gente. Então, se tiver mais alguma coisa que vocês queiram que a gente se aprofunde, seja sobre tecido, seja qualquer outro assunto, comenta aí e a gente traz. Então é isso. Assina o canal, compartilha o vídeo e qualquer outra dúvida, chama nós. Estamos aí para isso.